E a predominância do clima seco, muitas pessoas passam a sofrer com aqueles tão conhecidos problemas respiratórios. E aí nesse período, né, principalmente. E é por isso que agora a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista e vai nos dar várias dicas para aliviar esses temidos sintomas das crises de rinite e sinusite, que muita gente que está assistindo agora conhece muito bem, né? Boa tarde, querido, bem-vindo. Boa tarde, que prazer falar com você. Que prazer falar com vocês em casa. Vamos ver se alguém conhece uma cena aqui. Ai, esse nariz coçando é um horror. Vocês conhecem isso ou não? Eu acho que tem gente, se não conhece bem, tem alguém que convive com essa pessoa que conhece muito bem. Com certeza. Que loucura. Por quê? O que está acontecendo que as alergias, que antes não se falava tanto, a minha mãe comenta muito isso. Que engraçado, a gente não via falar de pessoas alérgicas assim. Isso mesmo. Lá na década de 40, de 50. Isso e hoje, mesmo. sei lá, metade da população tem alergia a alguma coisa? No mínimo, 40% da população do município de São Paulo, o último estudo, que foi bastante abrangente, mostrou que tem algum grau de alergia respiratória. Mas por quê? Em primeiro lugar, a sua mamãe está certa na estatística dela, na impressão dela, mas a gente tem que entender o porquê que existe a rinite. A rinite é uma reação do corpo a estímulos respiratórios externos, ou seja, não é do corpo, o corpo tem uma predisposição genética. E se algo entrar no corpo, para quem tem a predisposição alérgica, se algo entrar no corpo e irritar, a pessoa explode na reação. Só que o que é o algo? O algo é respiratório, como poeira, poluição, ar-condicionado, produtos químicos, ambientes confinados. Peraí, em 1940 tinha tudo isso? Então o que mudou foi a nossa exposição e a nossa convivência com todos esses agentes alergênicos. Sabe o que eu falo hoje? Os prédios não têm mais janela. É verdade. Não tem mais janela. Alguns são selados mesmo. Alguns tem janela, são mas selados. é impossível de abrir. E quanto tempo fica lá trabalhando? Horas e horas e horas. Mesmo nas casas, muitas casas têm ar-condicionado. E as pessoas estão fechando, inclusive, a sala para ar-condicionado. Então, veja bem, se o estímulo externo é pior, mais frequente em pessoas sensíveis, o que acontece? Reação. E aí as reações não só são desagradáveis e ruins, como podem gerar complicações. Vamos falar sobre as complicações também, mas antes eu gostaria de entender, porque muitas pessoas acabam confundindo a rinite com a sinusite, os sintomas podem ser um pouquinho parecidos. Como é que a gente consegue diferenciar essas duas questões? Esse é meu sonho de consumo. eu também queria. E agora? O problema é que rinite, resfriado, sinusite, todos esses quadros irritativos se manifestam da mesma forma. E cabe ao médico pesquisar com muita calma. Em primeiro lugar, é um quadro só agudo que surgiu agora ou a pessoa tem 2, 3, 4, 5, 6 vezes por ano? Segundo lugar, esse quadro é acompanhado de sintomas gerais, mal-estar, febre, dores nas articulações, enfim. O que acontece? A rinite, para quem tem rinite, sabe que a crise não dá febre, a crise não dá mal-estar, a crise é localizada aqui. Então, não, tem mais. Cadê? Ó, vem comigo a câmera aqui. Quando a ó. criança eu Pera aí, rodava ó. meu nariz assim, ó. Olha só, ó. Depois eu passo aqui, ó. Aí fica um risco aqui, ó. É verdade. Às vezes eu encontro a pessoa e falo, nossa, sua rinite é forte, hein? Como é que você sabe? Eu vejo um risco aqui, ó, de tanto esmagar o nariz. Eu rodava o nariz Rodava assim. o nariz. Quando era criança, gente. É por aí. Então, realmente... As crianças sofrem muito também nessa época, né? Sofrem muito. E pior, as crianças não sabem se queixar. Então, cabe a nós orientarmos
a todos os pais, os cuidadores, os familiares, os professores, a detectar esses sinais. E tem um outro sinal que é muito comum em criança, conjuntivite alérgica, olho vermelho, coceira nos olhos, são muito comuns. Tá. Agora, é comum também quem tem muitas crises de rinite frequentes evoluir para uma sinusite? Muito comum. É, né? Porque Muito fica comum. colocando a mão, acaba infectando, é isso? Não, eu vou mostrar porque na que maquete acontece? aqui. Vamos entender aqui, ó. Eu tenho uma maquete aqui que eu vou mostrar para vocês. Cadê? Isso. Aqui é uma maquete de um corte de uma pessoa de lado. Aqui é a entrada do nariz, né? Dentro do nariz a gente tem um monte de carnes bem compridas que chamam-se conchas nasais. As conchas nasais são as estruturas que incham e desincham dentro do nariz, fazendo com que haja o bloqueio ou tentativa de bloqueio de substâncias agressoras, produzem a coriza, umedecem o ar para que o ar chegue no pulmão na temperatura correta e aquecem também. Mas acontece o seguinte, que os seios da face, que nós chamamos de sinos, eles são cavidades anexas ao nariz. Então, se o nariz estiver ruim, junta a secreção nos seios da face e dá sinusite. Portanto, então é uma secreção que fica presa. Exato, porque ela não consegue drenar, porque a rinite levou ao inchaço dessas carnes que chamam conchas nasais, Adenoide. ou cornetos nasais, ou adenoide. E aí esse inchaço não deixa a secreção, infecta. E aí dá sinusite. Isso. E uma coisa importante, se for repetido, isso certamente indica que a sinusite, se ela for repetida, é que tem um problema de base, no caso a rinite. Nessa imagem a gente consegue ver bem. Aqui tem Perfeito. secreção infectada no seio da face, é isso? Exatamente. Do lado de lá a gente vê as flechinhas mostrando a drenagem normal de secreções. Do lado de cá a gente vê que está entupido, ó, tem uma flechinha ali entupido, e aí junta a secreção. Por isso que sinusite muitas vezes parece dor de dente, né? Muito comum, os dentes estão aqui embaixo. Dói a cabeça. Dói a cabeça, dói os dentes. E uma curiosidade que você falou, às vezes eu pergunto, qual dente dói? Ele fala, não sei, dói... Dói a boca inteira. Dói tudo, Agora, algumas pessoas têm uma anatomia que predispõe o acúmulo de secreção? Com certeza. Alguma questão com os ossos que pode também prevalecer e fazer com que acumule mais? Com certeza. Aí, no caso, é muito comum o desvio do septo nasal, no qual esse osso e cartilagem que separam as duas fossas nasais tenha uma curvatura anormal e que leve a problemas. Porque desvio todo mundo tem, mas esses desvios, quando ele é muito obstrutivo, pode levar a acúmulo de secreção e sinusite de repetição, além de pólipos nasais, aumento das conchas nasais, a adenoide que você falou. Bom, então uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar ficar o mais longe possível dos fatores que sabidamente vão trazer a alergia e essas crises para perto da gente, né? Exatamente. Mas se não tiver como evitar, é bom que a gente consiga tratar, é claro. Com certeza. Agora, uma coisa que está muito interessante, muito em alta ultimamente, que os médicos, né, vocês estão divulgando bastante, é a lavagem nasal. Exatamente. Como um coadjuvante no tratamento, mas isso tem que ser feito de forma sistemática. Olha, você falou algo tão importante que eu queria enfatizar para a população. Você disse, nós médicos estamos divulgando a lavagem nasal. Gente, lavagem nasal é um procedimento de saúde. Então, não é recomendado que vocês sigam quem não é médico. Sim. Vocês têm que ver. Por quê? Porque como todo procedimento de saúde, se feito incorretamente, pode dar problema. Por exemplo, escovar dente. Pode dar problema escovar dente? Pode. Você pode machucar, você pode fazer na frequência incorreta. Escovar errado. Você pode escovar errado. Então, existem uma série de procedimentos médicos. Então, a primeira coisa, gente, e aqui eu queria mesmo fazer esse alerta. Ouçam os médicos. Os médicos representam a ciência para o que é melhor para vocês. E vamos entender como é a lavagem? Bom, a gente falou que essas partículas irritam o nariz, não é? Então, ora, antes dela irritar,
o nariz, eu removo essa partícula. De que forma? Tem várias formas. A gente pode usar sprays de jato contínuo, a gente pode usar borrifadores, mas tudo isso não tem volume suficiente, porque a narina, o nariz, a gente mostrou aqui, é cheio de carnes, entradas e saídas. Portanto, primeiro princípio que tem que ficar na mente de vocês é que a lavagem ideal é feita com alto volume, bastante volume de quê? De soro fisiológico. Aquele 0,9%. 0,9 que é água e sal. O soro fisiológico tem 2 componentes, água e sal. Muito bem, o que a gente faz com o soro fisiológico? A gente pega, por exemplo, um frasco de lavagem nasal. Esse frasco tem, olha o volume que ele tem. Bastante. Muito mais que uma seringa, então, não é? 250 ml aí por aí. Tem perto de 250 ml. Só que, por ser um procedimento de saúde, precisa ser feito corretamente. Senão, pode levar a problemas. E o que a gente tem mais visto hoje por erro no procedimento, eu vou repetir. Erro no procedimento são efeitos colaterais nos ouvidos. As pessoas fazem de qualquer jeito, depois se machucam. Então, a primeira coisa a fazer direito, de que forma? Colocar na narina, virar de lado com a narina que vai ser irrigada para o lado de cima e injetar suavemente o soro, até que ele saia do outro lado. Tá. Se fizer com soro morno, com a temperatura do corpo, é mais agradável. Já é agradável fazer... O soro gelado é ruim. Soro gelado, não diria que é ruim. Eu diria que morno é mais agradável, né? Porque a pessoa nem sente. Muito bem. Para quem? Quem pode fazer isso? Todo mundo. Adulto, criança, recém-nascido, gestante pode fazer. Pamela! Pode fazer! Deve, tá bom? Né? Pode alérgicos fazer. E não alérgicos. Alérgicos e não alérgicos. Claro. Pode. Aquele spray de jato contínuo, Isso. ele também funciona da mesma forma que esse? Porque ele é menos abundante, né? Então, o tem jato, menos ele é volume. mais discreto. Tem menos volume. Os sprays de jato contínuo foram importantes na evolução da medicina, porque não tinha antes, era piconta-gotas, era aqueles negocinhos que você ficava falando. Então foi importante, mas não há dúvida que hoje os dispositivos de alto volume são mais eficientes, porque eles irrigam tudo. E agora é possível, porque já tem no Brasil para vender. Tem no Finalmente, Brasil. porque por muito tempo a gente precisava trazer de fora, essas garrafinhas. Isso, e porque elas agora são mais diferentes. Antes legal. tinha lota, né? Que é Então, essa não. forma de lavar. Essa aqui já é mais conhecida, essa da garrafinha azul. Isso, esse é o de criança, só para mostrar Tá, que tem o também. menorzinho. Bom, o que é esse procedimento aqui? Em primeiro lugar, também tem os 200 e pouco ml, 240, 250. E ele é também um procedimento de alto volume. Portanto, é um dispositivo muito útil para ser usado como uma alternativa em quais situações? Tem pessoas que falam, eu não quero apertar aquele negócio no meu nariz. Tá bom, então coloca da mesma forma, só que aqui o volume, ele vai ser pela própria gravidade. Então, ele vai ser mais gentil, né? Porque não depende de como a gente vai apertar. Eu diria que ambos são, se você fizer da forma correta. Com a intensidade correta. Ocorre que é necessário entender que não pode forçar. O problema é que as pessoas às vezes estão com o nariz entupido porque a concha nasal está aumentada. Fechada. Porque a secreção impede. Aí a pessoa faz mais força. Esse é o erro. Então, o procedimento desse frasco, desse tipo de frasco, é um procedimento de alto volume, irriga. Aí vai tirar o quê? Tirar substâncias irritantes, vai tirar poeira, vai tirar ácaros. E aí a pessoa com certeza vai ter um mecanismo preventivo das crises de rinite. E a pergunta é, usa só na crise ou tem que usar fora da crise? Aí, pessoal, ouve o que eu vou falar.
vou falar sério aqui com todo mundo em casa. Assim como você escova o dente para não ter cárie, assim como você toma banho para não ter problema, lave o nariz para não ter problema. Assim você vai estar cuidando da sua saúde e não de uma possível doença. Quem tem desvio de septo consegue fazer também normalmente? Consegue fazer, mas geralmente não circula de um lado para o outro. Mas deve ser feito suavemente. Tá. Gente, essa é a dica. Então, toda vez que vocês ouvirem pessoas que tiveram efeitos adversos pelo procedimento, foi erro na forma de fazer. Então não é para apertar forte. O ideal, Não. então, é que entre numa narina e saia pela outra. Isso, né? suavemente. A gente tem umas coisas aqui, são fatores alergênicos? São é isso? fatores alergênicos. Olha o que eu trouxe. Poeira, Eca. ácaros, pelos de cachorro, gato. E eu trouxe também para vocês verem, gente. Cadê o professor Evandro? Vai falar daqui a pouquinho. Professor Evandro, olha só, a natureza, ela é cheia de benefícios, mas tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, inalação com buchinha do norte. Cuidado, é uma buchinha, essa pequenininha, parece uma buchinha. Sim, Cuidado, pode machucar o nariz. Inalação com folha de eucalipto. Cuidado, então a ideia aqui foi trazer para vocês que tem que tomar cuidado também com os procedimentos que você faz. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. E são muito importantes mesmo, porque Obrigado. se a gente faz isso como forma de prevenção, a gente evita muitas vezes o uso que tem sido, infelizmente, em grande escala para os casos de sinusite, dos antibióticos, né? Pois é. É uma das grandes causas do uso de antibiótico Com hoje são as certeza. sinusites, né? Com certeza. Hoje é a 4ª ou 5ª causa de uso de antibiótico no mundo. Por isso a minha frase sempre, cuide da saúde para não precisar cuidar da doença. É isso aí. Obrigada mais uma vez, querido. Regiane. Uma honra estar com vocês aqui, viu? É sempre um prazer ter você aqui. E aí, para você fazer contato com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, você vai lá no Instagram e começa a seguir @Dr. Jamal. @Dr. Jamal, e o site é o jamal.com.br. Obrigada, meu querido. Obrigado. Até a próxima, Aproveitem viu? as dicas. É isso aí. Ótimo dia, querido. Muito Obrigado, bom. igualmente.